Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de março de 2024. Ator que foi o homem mais bonito do mundo faz apelo, Quero Morrer, parte 2. Os olhos azuis de Alain Delon foram os mais cobiçados do cinema ao longo de décadas. Hoje, o ator de 88 anos pede para que o ajudem a fechá-los para sempre. Quero morrer, a vida acabou, disse, segundo o relato do jornal Le Parisien. Com doenças físicas e mentais decorrentes de AIDS, aquele que já foi um dos maiores símbolos sexuais do planeta quer antecipar o fim. Em um vídeo de 2022, numa das últimas vezes em que se mostrou publicamente, o artista anunciou o desejo da morte assistida, ou seja, ser ajudado a acabar com a própria vida. Tomei minha decisão faz tempo. Minha vida foi bela, mas também difícil, explicou. Na Suíça, onde Delon passou a maior parte dos últimos tempos, o procedimento é permitido. Enquanto sua morte natural ou voluntariamente provocada não acontece, o ator se vê no meio de uma disputa. Os 3 filhos Anoushka, Anthony e Alain Fabien acusam a ex-assistente dele, Irmi Rollin, de mantê-lo em cárcere privado e maus tratos. O Ministério Público francês entrou na história. Uma perícia recente concluiu que o velho galã não tem mais discernimento. Com isso, não pode tomar decisões sobre a própria existência. Alheio à sua vontade, Alain Delon foi levado para uma propriedade em Douchy, no norte da França. Seguranças impedem a aproximação de pessoas não autorizadas. Nem o advogado tem mais acesso a ele. Famoso pela atuação em clássicos como Sol por Testemunha, O Leopardo e Rocco e seus irmãos, o ator possui fortuna avaliada em 150 milhões de euros, equivalentes a 800 milhões de reais. O deus do cinema francês esteve no Brasil algumas vezes. Viveu um romance com a atriz Norma Bengel, ícone do cinema nacional que, na maturidade, interpretou Dona Daisy no humorístico Toma lá da cá. Na década de 1970, a então modelo Fernanda Bruni e a cantora Rosemarie foram cortejadas, mas preferiram não se render àqueles belos olhos azuis. O espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo P. Franco no livro Nascente de Bênçãos afirma que a eutanásia é um crime hediondo. Uma vida digna é sempre responsável por uma morte elevada. O sofrimento, que muitas vezes acompanha o moribundo ou precede os momentos finais, é resultado de longos processos evolutivos necessários à sublimação do espírito, que o experimentará conforme as próprias estruturas morais. Dores acerbas em determinados indivíduos são administradas com relativa nobreza, enquanto outras, de menor porte, constituem verdadeiro calvário para caracteres mais frágeis. Temperamentos pacíficos e comportamentos dóceis encaram as ocorrências afligentes e funestas como naturais, enfrentando-as com elevada resignação. No entanto, outros, de constituição agressiva e rebelde, presunçosa e vazia, aumentam o próprio tormento. Mediante o desespero a que se entregam e a revolta que os dominam. Todos os acontecimentos amargos e enfermidades extenuantes, degenerativas e desestruturadoras, fazem parte da agenda espiritual de cada pessoa, que carrega, desde antes, em razão do comportamento que se permitiu. Por isso, a necessidade de expungir, de recuperar o equilíbrio moral, de sofrer os danos causados a si mesmo e aos demais pela sua sistemática impulsividade, reconquistando o malbaratado patrimônio de saúde espiritual. A morte com dignidade, conforme algumas pessoas pensam e planejam, jamais será aquela propiciada por agentes externos que apressam a consumpção do corpo. A dignidade está na maneira como é enfrentada a desencarnação, mesmo porque, após o silêncio sepulcral, a vida estuante aguarda o viandante com o patrimônio que lhe é próprio e não com os disfarces em que se oculta.
abreviar-se a morte de um paciente terminal, na suposição de que as suas são dores impossíveis de serem suportadas, é cometer hediondo crime contra a vida e a humanidade nele representada, já que ninguém se pode facultar a presunção de autor da existência para poder interrompê-la a bel prazer. É certo que há momentos ímpares de dor e angústia, mas os procedimentos médicos podem atenuá-los, auxiliando o ser a aguardar o momento da libertação, quando todas as energias estejam esgotadas e ele possa, por fim, livrar-se feliz e recuperado para sempre de todas as aflições. Jamais se terá como definitiva a morte cerebral ou a certeza de que é lícita a interrupção da vida carnal. Se o paciente a solicita e é atendido, ei-lo na condição de suicida, e aquele que o auxiliou no trespasse torna-se um homicida consciente. Se foram seus familiares, justificando o excesso de despesas com a manutenção do enfermo, ou por compaixão, ou pensando em oferecer-lhe suavidade nos momentos finais, esses eufemismos de comportamento constituem graves homicídio também. A divindade estabeleceu leis que orientam todas as ocorrências no universo, particularmente no que diz respeito à conduta moral e espiritual dos seres inteligentes reencarnados. Ninguém, portanto, pode se atribuir poderes divinos e estabelecer conclusões absolutas em torno dos fenômenos humanos, conseguindo o arbítrio de decidir entre os que devem viver e aqueles que devem morrer. Essa decisão é de Deus e todo aquele que assume a responsabilidade de fazê-lo responderá pelas suas sinistras consequências. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.